casamento ele foi ordenado, porque ele tem os fins pelo qual ele existe. Ele foi ordenado. Isto é, para que o casamento ele foi ordenado? O casamento ele foi ordenado para o companheirismo, o apoio e o consolo que os esposos devem proporcionar um ao outro enquanto viverem. O casamento ele foi ordenado para dar continuidade a algo tão sublime que é a sagrada instituição da família. Para isso, o casamento ele foi ordenado. E a instituição da família, ela automaticamente ela vem para os filhos que é gerado através do casamento, que nos diz a Bíblia são herança do Senhor, que unicamente através desse casamento ele pode existir e que esses filhos sejam criados em retidão e respeito às coisas de Deus. Quando assim falamos, o casamento também ele contribui para o bem-estar da sociedade. Um casamento bem estabelecido, um casamento estruturado, um casamento na direção de Deus, um casamento estabelecido no temor do Senhor e nos princípios da palavra. Esse casamento ele também faz bem à sociedade, para o bem-estar dessa sociedade, pois ela transmite, mediante a ordem familiar, dessa ordem de junção, de relacionamento, pureza, santidade e a verdade, de geração em geração. Pois aonde Deus está, dentro de um lar, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, automaticamente esse lar ele crescerá em fidelidade, em obediência, em retidão e em temor do Senhor. Nos diz a Bíblia que no jardim do Éden, Deus instituiu essa união a partir de um homem e de uma mulher. E quando Deus assim o instituiu, a partir desse primeiro casal, desse homem e dessa mulher, dos primeiros seres humanos que aqui existiu, a Bíblia ela nos diz que a finalidade de Deus para essa união foi para tornar este casal, esta humanidade feliz. Não era para o descontentamento, para a infelicidade, mas essa união que teve o seu princípio lá no Éden, através do primeiro casal, o intuito de Deus era para a felicidade, mediante essa união, mediante esse casamento, para que a humanidade pudesse contemplar a glória da união e a felicidade desse casamento. E desde então, desde aquele primeiro casamento instituído por Deus, a humanidade tem se juntado, a humanidade tem se comprometido e tem trazido a legalidade a isso aí. A legalidade hoje através do cartório civil, através das autoridades eclesiásticas, isso é aquilo que chama-se legalidade entre os homens, ou perante os homens e também perante Deus. A humanidade tem procurado constantemente assim o fazer. E pode-se dizer que o casamento ele é contraído, ou ele tem um contrato jurídico, que é esse casamento aqui, essa certidão que aqui está. A igreja, como instituição, tem uma ata que já fiz, estamos a fazer. Irei reconhecer essa ata de casamento pela instituição, a igreja institucional e cartório, é o que chamamos de casamento jurídico. Mas existe também o casamento mediante a união espiritual, daquilo que é o elo de ligação que se existe entre o homem e a mulher. E quando assim fala, a palavra de Deus expressa em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que aqueles que se casam decidiram aceitar esse estado composto, desse contrato jurídico e desse contrato, dessa união espiritual. Então, que cada um que assim faz, expressa e precisa expressar esse estado de forma honrada e de atitudes constantemente composto.
Quero convidar a igreja a ficarmos de pé, aqueles que assim puderem, para fazermos uma oração juntamente com o casal. Amém? Nosso Deus e Pai, nenhum dos nossos prazeres será perfeito se tu não o tornares completo. Faltará algo sublime em nossas horas mais felizes se tu não nos acompanhasse com as tuas bênçãos. Suplicamos, ó Deus, na noite de hoje, pois que assim como o Senhor Jesus Cristo esteve presente lá naquele casamento, Senhor, em Caná da Galileia, que assim também nós possamos desfrutar do gozo de tua divina presença agora, durante essa cerimônia. Pedimos que a bênção de tua presença seja uma realidade na vida deste homem e desta mulher, que vão fazer um juramento solene diante de ti dessas testemunhas. Que o Senhor possa trazer sempre aos seus corações a lembrança desse momento, para que eles possam, nos momentos de lutas, nos momentos de adversidades, no futuro, aonde por muitas vezes mudanças na trajetória venham acontecer, eles venham trazer essas lembranças e que a tua plenitude na tua presença seja uma realidade em todas essas situações. O Senhor possa estar, ó Pai, firmando essa união e que a tua manifestação, a tua glória, a tua sabedoria, o teu amor, a tua direção seja constante neste casamento. Que não venha faltar, ó Deus, os momentos onde eles estiverem na convivência do lar, aonde as provações e as adversidades, aonde as frustrações, as angústias e as tristezas, ó Pai Santo, o Senhor possa estar presente e manter eles com a tua sabedoria, com a tua graça, ó Deus Santo, com a tua santa presença, para que essa união, Senhor, possa ser constante, sempre e abundante, para a glória do teu santo nome. Assim te clamo, te peço e te agradeço, em nome de Jesus, e todos dizem, podeis sentar. Eu fiz a introdução e eu acredito que já foi um pouco demorada. E agora a coisa ela vai continuar daqui para frente. Vocês já firmaram o casamento civil, mas vocês têm uma responsabilidade que vocês podem chegar amanhã é sábado, né? Vocês podem chegar segunda-feira e desistir desse casamento na segunda-feira, dizer, nós não vamos continuar. Porque daqui para frente, agora a coisa não é com o juiz pode separar. Mas eu sou um homem que eu acredito no casamento diante de Deus, que ele é indissolúvel. E mediante acreditar nisso, estaremos agora a celebrar essa cerimônia e vocês terão a oportunidade de dizer, não continuaremos, porque não preciso firmar isso diante de Deus, porque vocês estão diante do ministro da palavra do Senhor, diante dessas testemunhas, mas acima de tudo, como já foi feita a oração, vocês estão firmando um compromisso diante de Deus. Vocês têm consciência disso? Amém? Posso continuar com a cerimônia? Amém? Vocês vieram a mim, José Ademar dos Santos, casado com aquela bela mulher ali há 25 anos, vamos fazer, de casamento, ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para serem unidos diante dessas testemunhas, mas, acima de tudo, serem unidos diante de Deus. Amém? Vocês afirmam isso? Amém. E essa união é pelos santos laços do matrimônio. E é santos laços do matrimônio. Significa dizer, isso representa um passo sério e solene diante deste Deus. Quando um assume perante o outro, assim vocês fizeram e estão a fazer juras de amor, o compromisso de enfrentar as circunstâncias, vocês estão aqui assumindo o compromisso de enfrentar as labutas da vida. Aqui vocês estão declarando que vocês estarão unidos nos momentos bons e nos momentos difíceis.
Vocês estão aqui fazendo uma declaração, um compromisso, que diante das circunstâncias que lhes apresentarem ou que se apresentarem nessa união, nessa convivência, de riqueza ou de pobreza, de saúde ou de doença, de alegria ou de tristeza, de enfermidade e de adversidades. Vocês estão fazendo esse compromisso de dizer que estarão a compartilhar tudo que a vida dá. E também tudo que ela tira. Um homem e uma mulher, quando decidem se casar, não é porque encontrou o homem perfeito, nem a mulher perfeita. Mas são duas pessoas imperfeitas que resolvem entre si de estarem juntas para ambos ajudar um ao outro para uma finalidade, para um fim. E vocês assim estão a fazer nessa noite. E mantendo no que a vida dá ou no que a vida tira a fidelidade, a retidão de um para com o outro, de não violarem jamais essa fidelidade, de jamais violarem esse compromisso. Como esposo e como esposa, que cada um tem um papel fundamental. Eu abro parênteses aqui e como lido com casais há 22 anos, digo constantemente, um casal sempre será feliz se cada um cumprir o seu papel naquilo que a Bíblia nos ordena, nos manda. Conforme o que foi ordenado por Deus, até que a morte os separe. Por incrível que pareça, acredito que vocês têm vindo costumeiramente, não sei se isso tem sido algo vivenciado ou algo que vocês já passaram. Hoje, casa-se, separa-se ao bel prazer de quem quer que seja. Eu quero dizer diante de vocês que tempo perdido a gente não pode voltar mais atrás. Tempo desperdiçado não se pode mais restituir de forma alguma. Mas se eu entender que daqui para frente as coisas elas podem ser diferentes, Deus ele me dá uma oportunidade de fazer diferente, eu tenho que entender e compreender. Deus está me dando a oportunidade de tornar-me alguém feliz mediante o fazer alguém feliz. Porque a Bíblia nos diz que ao homem é ordenado casar com uma mulher e unicamente a morte seu princípio de separação. Muitas vezes a gente quebra ou se tem se quebrado esse paradigma. Porém, quero deixar claro a você que a Bíblia nos diz que é até que a morte o separe. Ouça, pois, a palavra de Deus, que está escrita para a instrução de vocês e para que vocês tenham luz no caminho de vocês. A palavra diz assim: Senhor César, diz assim, maridos, Senhor César Marcos dos Santos, diz assim o texto sagrado: marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E este é um mistério profundo, refiro-me.
porém a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Isso está escrito aqui em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 33. Não se existe na história mulheres morrendo por amor. Jesus, ele morreu por amor. Lá aquele Leonardo DiCaprio, quando fez o filme Titanic, ele morreu por amor. O amor é algo peculiar e a Bíblia diz que ao homem é dado o compromisso dele viver uma vida de sacrifício pelo bem-estar dessa mulher, para que ela esteja ordenada, bonita, bela, cuidada, para que ela seja honrada. Isso é um papel fundamental para o homem. A Bíblia, em canto algum, pede à mulher para viver uma vida de sacrifício pelo bem-estar da mulher, mas pede ao homem que ele viva uma vida de sacrifício por amor a esta mulher, para dar a ela o bem-estar, para dar a ela a felicidade, o gozo e o contentamento. E diz a Bíblia que assim como Cristo, ele se sacrificou pela sua igreja, para apresentar a igreja gloriosa, igreja sem mácula, sem ruga e sem mancha, assim o homem também deve fazer para manter essa mulher também da mesma forma. O homem, ele não pode, mesmo com os defeitos que ela tem, com as falhas que ela tem, com as faltas que ela tem, dizer a quem quer que seja aquilo que ela tem por dificuldade. Ela é sempre bela, sempre bonita, sempre cheirosa, sempre amada. É a mulher mais bela agora de Pereira Barreto, será a nossa irmã Luciane. A mulher mais bela, a mulher mais bonita. A mulher onde César viverá uma vida de sacrifício pelo bem-estar dela, para o contentamento e a felicidade dela. E as mulheres? A nossa irmã Luciane Ferreira Lopes, que agora vai ter dos santos, os santos, não é isso? Dos santos. Nos diz a Bíblia o seguinte: do mesmo modo vocês, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu próprio marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam tudo sujeita aos seus maridos. Isso está no versículo 22 ao 24 da carta de Paulo aos Efésios. Mas o texto de Pedro, ele é mais incisivo dentro desse contexto, quando ele diz lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedecer a palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Significa dizer que nos momentos de destempero, nos momentos que César talvez esteja ou venha a estar fora do eixo daquilo que a palavra o manda ele estar, que a senhora saiba o conquistar, saiba o ganhar, no meio do silêncio, pelo meio do proceder de sabedoria, de entendimento, como aquela que tem o comprometimento de edificação do lar. Porque enquanto o homem ele tem o compromisso de cobertura, de proteção, enquanto o homem tem o compromisso de lutar, de labutar para proteger, para prover, a mulher tem o compromisso de sustentar, pois ela é a base desse lar. E nos diz a Bíblia que seja pelo meio do proceder, sem palavras, ou como é difícil. Abra um parênteses, diz na Bíblia que no céu haverá um grande silêncio quando estivermos lá. Eu acredito que é um intervalo de tempo enquanto as mulheres não chegam. Amém? Vou fechar esse parênteses. Depois as irmãs vão me pegar ali fora. Mas que vocês possam assim compreender e cumprir cada um o seu papel. Que vocês tenham esse entendimento na convivência do vosso lar, dentro da restauração desse relacionamento. Senhor César Marcos dos Santos,
Você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber a Luciane Ferreira Lopes como sua legítima esposa para viver com ela, conforme o que foi ordenado por Deus, na santa instituição do casamento? Aquela senhora lá de trás, ela não ouviu. Prometo. Amém, glória a Deus. A senhora ouviu? A senhora ouviu? Mais ou menos. Eu vou fazer a pergunta de novo ao senhor. Senhor Júlio César, senhor César Marcos dos Santos, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber Luciane Ferreira Lopes como sua esposa para viver com ela conforme o que é ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Prometo. Os irmãos ouviram? Promete amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade. Prometo. O Senhor promete manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem? Prometo. Falar que eu não ouço da sua vida aqui. Irmã Luciane Ferreira Lopes, você promete diante de Deus dessas testemunhas receber a César Marcos dos Santos como seu legítimo esposo para viver com ele conforme é ordenado por Deus na instituição do casamento? Sim, prometo. Amém. Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudar e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Sim, prometo. Cadê as alianças? Forte, Brasil. Está aqui este par de alianças. Esse par de alianças. Alguém trouxe alguma outra Bíblia? O senhor vem aqui, por favor. Pode aproximar-se aqui. Abra a sua Bíblia. Pode tirar esse papel aí, no centro aí no meio. Pode tirar esse papel aí. Vou colocar essa aliança aqui no meio, pode deixar ela aberta aí. O senhor me auxilia aí, por favor. O senhor vai repetir comigo as seguintes palavras, depois, juntamente com essa aliança. O senhor pode aproximar-se ali do casal. O senhor César tira o buquê aqui da noiva. Alguém me auxilia aqui com o buquê da noiva. Diga assim, não, a senhora pode deixar, ele só ele com a da senhora. Pegue a mão da esquerda dela, pode deixar a mão, isso na ponta do dedo. Diga assim, juntamente comigo. Luciane Ferreira Lopes. Luciane Ferreira Lopes, o senhor pode dizer o nome dela completo? Luciane Ferreira Lopes dos Santos. Eu te dou essa aliança como penhor Eu te dou essa aliança como penhor do meu amor. do meu amor. Usando essa aliança como símbolo de nossa união, Usando essa aliança como símbolo da nossa união. eu me caso com você, Eu me caso com você. unindo meu coração Unindo meu coração ao seu, ao seu. e a minha vida à sua, E a minha vida a sua. e tornando-a E tornando-a participante participante de todos os meus bens. de todos os meus bens. Amém. Pode colocar a aliança. A noiva pode pegar. Amém. A noiva pode pegar a próxima aliança. Diga o nome dele, César Marcos dos Santos, César Marcos dos Santos, como o penhor do meu amor. o penhor do meu amor, Eu entrego a você, eu entrego a você, usando esta aliança usando essa aliança, como símbolo de nossa união. como símbolo da nossa união. Eu me caso com você, Me caso com você, unindo o meu coração ao seu, unindo meu coração
e a minha vida a sua vida, e a minha vida a sua vida, e tornando tornando você você participante participante de todos os meus dos bens. meus bens. Que esta aliança Que esta aliança seja o símbolo seja o símbolo imutável imutável do nosso amor. do nosso amor. Amém? Peço à igreja a ficarmos de pé. Peço ao pastor Milton para o senhor agora pega na mão da noiva, por favor, assim, a senhora com a mão por baixo, o senhor César com a mão por cima. Senhor César, o senhor diz assim a nossa amada irmã, como sinal de fidelidade, Como sinal de fidelidade, as promessas que você as promessas que você me fez, me fez. assim afirmo Assim afirmo diante de Deus. diante de Deus. E eu, como ministro do Evangelho, como sinal dessa fidelidade e as promessas de vocês de um para com o outro, mediante essas alianças colocadas um na mão do outro, onde essas alianças elas não têm membro, como símbolo de uma união aonde não tem fim. Essa aliança é o símbolo dessa união, dessa fidelidade, desse comprometimento de um para com o outro. E que Deus ele possa trazer. O senhor pode colocar a mão em cima da mão desse casal ali, por favor? Diga assim juntamente comigo, irmão. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu abençoo eu abençoo esta união esta união e como testemunha e como testemunha desse comprometimento deste homem e desta mulher, deste homem e desta mulher, de um para com o outro, de um para com o em outro, viver em fidelidade. em viver em fidelidade. Eu diante de ti, Eu diante de ti firmo como testemunha como testemunha desse comprometimento. deste comprometimento. E todos dizem: E todos dizem: Amém. meu Deus e Pai, querido e amado Senhor, diante de ti, mais uma vez ergo a minha voz, tu que és Criador e Consolador do gênero humano, doador de toda graça espiritual e autor da vida eterna. Abençoa este homem e esta mulher, a quem abençoamos em teu nome, a fim de que eles vivam sempre em paz e em amor, conforme teus santos mandamentos, conduzindo o lar e a vida deles de acordo com a tua santa palavra, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogando-te, ó Deus Todo-Poderoso, que continues a ser Salvador e guia dessas almas imortais, para que, mediante a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, alcance a glória eterna. Visto, tem aqui alguém que é contra esse relacionamento, contra a união deste casamento? Visto que não tem ninguém contra essa união de César Marcos dos Santos e Luciane Ferreira Lopes dos Santos, eu considero ambos em ingressar no estado do matrimônio diante de Deus e dessas testemunhas, havendo ambos dado e empenhado sua fé e palavra um ao outro, o que manifestaram pela união das mãos, eu os declaro diante de Deus marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E assim como diz a palavra de Deus, aquele aos quais Deus uniu, nenhum homem o separa. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Divino Espírito Santo seja sobre as nossas vidas e sobre a vida desta igreja. E todos dizem: Amém. o beijo do noivo na noiva é a parte também interessante do casamento para selar essa união diante das testemunhas e do celebrante. Amém. Deus abençoe. Está encerrado em nome